A mesa da bênção, honrando a mãe e fortalecendo a família. Eu quero ler em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Para abreviar o tempo, eu já vou ler aqui. Se você quiser acompanhar no seu celular, na sua Bíblia, onde você quiser, porque às vezes demora um pouco para sair ali. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O pão que partimos, olha lá, volta no primeiro, no anterior, no 16, no começo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo, o sangue e o corpo. Primeiro o sangue, depois o corpo. Meu Deus, teus filhos, tua palavra, abençoa a minha vida, para que eu possa trazer algo reconfortante ao coração de cada um. Te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Por favor, sentem-se. A Santa Ceia é a mesa onde a gente renova a nossa aliança. Temos uma aliança com Deus. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele pega o pão, parte para os discípulos e fala, esse é o meu corpo que é dado por vós. Depois ele pega o cálice e entrega e fala, este é o meu sangue que é derramado por vós. Todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem deste cálice, lembrem-se da morte do Senhor até que ele volte. E Jesus estava falando de si mesmo. É uma aliança. A Santa Ceia é uma aliança renovada. Quando nós estamos aqui na mesa do Senhor, estamos renovando a nossa aliança. Por isso que é uma coisa muito desagradável para aqueles que são da fé, trocarem o dia da Santa Ceia por uma outra coisa qualquer, porque é um culto de renovação de votos, é um culto de renovação de aliança, é um dia onde nós estamos no altar para dizer para Deus, continuamos firmes com o propósito de te servir. Vamos comer do pão, vamos beber do cálice, vamos lembrar dos teus feitos na cruz e vamos aguardar a sua volta, porque um dia nós vamos morar no céu. E hoje é um dia especial, né? Porque se na Santa Ceia é o lugar onde a família encontra forças para cuidar de si mesma e prosseguir rumo para o alvo da soberana vocação, as mães serão honradas, porque onde o lar ele é abençoado por completo, nós podemos ter a certeza de que a bênção não se limita a esse momento, não se limita às pessoas presentes neste culto, mas ela é uma bênção para o corpo, para a alma, para o espírito. É uma bênção que ela nasce no nosso coração hoje, dura até a eternidade. A ceia não é apenas uma memória, é um canal de bênçãos para a casa inteira. Então hoje eu resolvi trazer à tona esse assunto para que a gente saiba da responsabilidade que nós temos para com essa mesa. É uma mesa de bênção, como é o título, honrando a mãe, mas fortalecendo a família. E todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, seja uma vez por mês, seja toda semana, seja todos os dias, porque é todas as vezes. Às vezes eu ministro a ceia aqui, daí eu vou pregar na outra igreja, ministro a ceia na outra igreja. Às vezes eu participo 3 vezes de uma Santa Ceia, no mesmo dia. Mas todas as vezes eu tenho o mesmo compromisso, todas as vezes eu tenho a mesma reflexão, todas as vezes eu sei que o meu compromisso com o altar é sério. Porque isso daqui não é um ritual, não é simplesmente uma liturgia eclesiástica. Não é só um momento do culto. Isso daqui é um tempo de refletirmos, de olharmos para dentro de nós mesmos. Chama-se análise introspectiva. É você se introspectar, olhar para dentro de você e fazer uma análise da sua vida com Deus. Fazer uma análise de como está o seu compromisso com Deus.
se você é o mesmo do batismo, se você continua na fé, se você continua prosseguindo para o alvo. Por isso que é importante este momento. Tanto que no versículo 28 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios, a Bíblia fala assim: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente o faz para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, tornando-se consequentemente culpado de sua morte. Pensou você ser culpado da morte de Cristo? Você ser um dos responsáveis por ela e não um dos beneficiados dela? Porque somos beneficiados da morte de Cristo, mas não podemos ser culpados pela morte de Cristo, porque Ele fez um sacrifício em nosso favor. Ele fez algo que nós não merecíamos, mas por amor, antecipadamente, Ele fez. Agora, compete a nós observarmos passo a passo, dia após dia, o nosso comprometimento com o altar, o nosso compromisso com Cristo. E o primeiro tópico que eu quero destacar é: a ceia renova a força da mãe e honra a sua missão. Todas as mães têm uma missão para com seus filhos. Todas as mães, elas têm uma responsabilidade para com seus filhos. E não é só de alimentar, e não é só de cuidar, e não é só de limpar, proteger, amar, guardar. Essa responsabilidade é um benefício, uma bênção, uma dádiva que Deus dá às mulheres. Por que não deu aos homens? Não sei. Eu acho que o homem cuidaria melhor, mas como deu a responsabilidade para as mães, não é? Tem que ser as mães. Então, mãe é mãe, né? Mãe é a que cuida, mãe é a que cria, mãe é a que abençoa. E as mães são pilares espirituais e emocionais do lar. Ao participarem da ceia com fé e receberem renovo para continuar sendo bênção para as suas famílias, o que acontece? O seu lar está sendo edificado na rocha. E nós vimos aqui recentemente que uma casa edificada na rocha, ela passa por turbulências. Ela sofre as aflições, mas ela resiste. Ela não sucumbe e não se desmancha. Uma casa edificada na rocha passa pelas provações e recebe o carimbo de aprovado. Por quê? Porque a edificação na rocha mantém a casa de pé. E uma mulher sábia, a Bíblia diz, a mulher sábia edifica o seu lar. A tola destrói, mas a mulher sábia, ela é como um navio mercante, diz a Bíblia, que levanta pela manhã, coordena todas as coisas, resolve todas as coisas. E o filho, a filha, já tem esse nome gravado na descagem direta no número 1. Qualquer coisa é, mãe, não é? Pai, difícil. O pai, não sei em que lugar está na descagem direta. Mas mãe é sempre, mãe. Às vezes, o que é? Não sabe nem o que é. Só queria gritar mãe. Não é? Quando você tem um pesadelo, mãe do Deus, não é? Você grita sempre pela mãe, dificilmente pelo pai. Provérbios 31, 28 diz assim: seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada, o seu marido também a elogia. Marido, você tem elogiado essa mãe que está aí do seu lado? Você tem falado para ela: nossa, não fosse você, o nosso lar estava de ponta cabeça. Você já falou isso para sua esposa, que é a mãe dos seus filhos? Já elogiou? Sim ou não? Quem tem que falar é a mulher, sim ou não? Eu não estou ouvindo sim de mulheres. Mulheres, sim ou não? Teve uns sims no meio.
O marido agora colocou o dedo na costela e falou, você fala assim, ou você vai ter comigo. Mas é isso, o elogio faz parte. Não é só a cobrança, sabe? Não é só ver o que não está certo. É elogiar o que está certo. Valorizar o que dá certo. Porque quanto mais a gente vê o correto, quanto mais os nossos olhos procuram o correto, mais o nosso coração se ilumina. Quando nós temos olhos para procurar defeitos, a gente acha. Defeitos tem muitos, em todos os lugares. Eu sempre digo, se você procurar defeito na nossa igreja, você vai achar. Mas se você procurar qualidades, você também vai encontrar, e muitas. Eu escrevi uma frase, e ela é minha, está até registrada na Biblioteca Nacional, num livro que eu publiquei. Todos os dias, o urubu procura carniça. Todos os dias, o beija-flor procura flor. E cada um se alimenta daquilo que encontra. O urubu que procura carniça se alimenta de carniça. O beija-flor que procura flor se alimenta de flor. Então, o que você tem procurado para se alimentar? Você é um urubu ou você é um beija-flor? Se você tem procurado carniça, você tem achado e tem se alimentado dela. Mas se você tem procurado flores, também tem se alimentado delas. É o que você procura, é o que você encontra. Não tem uma propaganda que fala, se você procura, acha aqui. Acha. Tudo que você procura, você acaba encontrando. Uma mãe fortalecida na presença de Deus, sustenta sua casa com graça e fé. Por isso, mãe, se fortaleça de Deus. Se você quer criar os seus filhos na disciplina e na orientação do Senhor, fortaleça-se de Deus. Traga os seus filhos para a igreja. Tem lugar próprio para ele, tem lugar especial para eles. Uma criança que cresce na presença de Deus é uma criança diferente. É uma criança que será um ser humano melhor quando adulto. Mas passa por você, passa pela sua disciplina, pela sua admoestação. Agora, se você quiser criar o seu filho longe do altar, o mundo se encarregará dele. E derramará todas as suas ideologias. Sabe, existem muitas ideologias hoje que são adversas à palavra de Deus e que são massificadas pela mídia, pela sociedade, pela estrutura cultural, pelo ensino. Hoje é muito comum você ver nas escolas, nos colégios, nas faculdades, toda sorte de ideologia que são contrárias à palavra de Deus e que se a pessoa não tiver uma estrutura espiritual firme e ela não for solidificada com a palavra de Deus, recebendo o ensino básico daquilo que é a vontade de Deus, ela sucumbe. Ela acaba achando que está correto. Está correto o multiamor, está correto a diversidade de gênero, eu posso escolher o que eu quero ser e não o que eu nasci para ser. Eu posso ter um parceiro. Ontem eu recebi um vídeo, um pastor me mandou um vídeo de uma pessoa falando assim, existem homens que são héteros e que têm relação com outros homens e não são gays. Tem, eu não conheço. Se é hétero, é hétero. Se tem relação homem com homem, já não é hétero. Tem problema. Tem disfunção. Deus não criou o homem nem a mulher para exceções. Deus criou família. E a família bíblica, ela consiste de o homem deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher e serem ambos uma única carne. E dessa junção carnal, dessa união de um homem e uma mulher, surgirão os filhos. Se no Éden fosse Adão e Ivo, não tinha humanidade.
Mas lá no paraíso, no Éden, era Adão e Eva. Não era Adão e Ivo. E nem Eva e sei lá o que, um nome que dê certo. Adona. Não era Eva e Adona. Era Adão e Eva. Eva e Adão. E eles constituíram famílias. Ah, mas você crê nisso? Eu creio. Eu creio que a terra foi formada pela palavra de Deus e que o primeiro casal que existiu na terra foi Adão e Eva e que eles se procriaram e se multiplicaram e encheram a terra como nós vemos hoje. Eu creio, é fé. Não é, é idiotice, é ignorância, a ciência prova o contrário. A ciência não prova nada. A ciência tem teorias. Da mesma maneira como a teoria da criação. É teoria. Então eu posso escolher qual teoria eu quero crer. Eu creio na que me dá sustento. E não sustento financeiro, na que me dá sustento de vida, que abençoa a minha família, que abençoa o fruto das minhas mãos, que abençoa os meus dias, que produz milagres na minha vida. Eu vivo milagres. E não são poucos, muitos milagres. Temos na nossa casa, na nossa família, milhares de testemunhos para contar. Não são dezenas de testemunhos, são milhares de testemunhos ao longo desses 40 anos. São 42 anos servindo a Jesus, 43 anos servindo a Jesus, a pastora Keila, um ano antes de mim. E nesses mais de 40 anos, esse ano, a gente completa 40 anos de casamento. E nesses 40 anos que temos vivido no altar com a nossa família, temos vivido milagres. O extraordinário tem acontecido na nossa vida. O segundo ponto que eu quero destacar não é mais sobre mãe, é sobre família. A ceia libera bênçãos sobre toda a família. Ceia é comunhão, e onde há comunhão com Cristo, há harmonia no lar, tem reconciliação, tem entendimento, tem discernimento, tem paz. Porque um lar onde há discernimento espiritual, um lar onde há reconciliação constante, é um lar que tem paz. Sabe, a gente, homem, mulher, temos sentimentos, temos temperamentos diferentes. Homens e mulheres não são iguais. O homem tem visão abrangente, a mulher tem visão focada. Tanto que uma mulher fala, está na gaveta, você vai lá e não acha. Não sei porquê. Você vai, olha assim, não tem. Igual hoje, eu fui pôr um sapato, não serviu. Não sei por que meu pé cresceu. E aí ela falou, tem o outro sapato? Aí eu fui lá, procurei, tirei um monte de sapato, que eu tenho bastante, graças a Deus, né? E aí falei para ela, não estou achando essa porcaria, vou descalço. Ia fazer um voto aqui de vir descalço na igreja. Aí ela foi lá e veio com o sapato. Eu pensei, não estava lá, mas ela falou que estava. Porque geralmente mulher faz isso, ela fala que está, não está, ela pega no outro lugar e fala que estava lá. Pelo menos eu acho isso, não é? Mas o homem tem uma visão abrangente, tanto que quando você vai de carro atravessar uma rua, a mulher demora muito mais do que o homem para ter certeza que o carro está perto ou está longe. O homem tem uma noção de distância mais avantajada do que mulher. Isso é científico, não estou inventando história. O homem tem uma visão mais ampla e mais abrangente, a mulher tem uma visão mais focada. Por isso que existem trabalhos que são mais fáceis para uma mulher fazer do que para um homem. Mas, mesmo com todas as diferenças físicas, emocionais, características diversas, tem que ter um ponto de encontro, tem que ter um ponto de apoio, onde um vai completar o outro. É assim que funciona. Porque se todo mundo fosse igual, ia ser uma chatice a vida.
O legal é essa dicotomia, né? O legal é essa divergência. Porque pelo menos tem assunto, tem discussão, tem quebra-pau, depois tem reconciliação. E assim que a humanidade cresce, não é? Com brigas e reconciliações de casais. Mas se não houver isso dentro de um lar, se esse lar não for edificado em Cristo Jesus, o Senhor, se desfaz. Se desfaz. Veja os casamentos de outrora. Eles duravam. Os casamentos de hoje, eles são mais com data de validade. As pessoas, elas não querem conserto. Elas preferem comprar novo. É igual as coisas hoje. Quebrou, vou consertar. Não, já joga fora e compra outro. E o casamento não é assim. Antigamente, no tempo do Ademir, ele levava o sapato no sapateiro, para pôr meia sola. Colocou muita meia sola. Eu sei, você tem cara de quem ia no sapateiro. O seu Adair também. Já foi muito em sapateiro colocar meia sola. Hoje em dia ninguém mais coloca meia sola em sapato. Hoje em dia é difícil você achar sapateiro. Tem poucos. Na rua ali na Cabinari tem um sapateiro. A gente leva sapato lá. A pastora sempre está colocando saltinho, porque, não sei, anda arrastando o pé. Aí o saltinho sai, ela vai lá, coloca rapidinho. Mas meia sola ninguém faz, já pega, já joga fora. Compra outro. E casamento não pode ser tratado dessa maneira. O casamento ele tem que ser restaurado. O casamento ele tem que ser renovado. E a ceia é esse momento de comunhão familiar. De a família unida, participando da mesa do Senhor, ter a oportunidade de se reconciliar entre si, sabe? De tirar as divergências, de colocar de lado aquilo que desagradou, liberar perdão. Porque o liberar perdão não depende do outro, depende da gente. O perdoar é nosso, independente de merecimento. Tem gente que não merece, mas se a gente guardar no nosso coração a mágoa, o coração peludo é nosso. O coração espinhudo é nosso. Então nós liberamos perdão. Mas a gente é tonto? Não, a gente é cristão. É diferente. A gente está procurando viver em paz. Como diz o ditado, é melhor ter paz do que ter razão. É igual a esse estacionamento aí, que esses caras desses prédios põem carro aqui. Ontem um folgado abriu a corrente, pôs o carro aqui dentro, e para a gente não fechar ele aqui dentro, ele parou em cima da corrente. E a gente veio, e era 4 horas da tarde, ele fez isso. E já era 10 horas da noite, ele não saía. Aí eu pedi para o segurança da rua ir ali, ele falou com o segurança do prédio, ele foi lá na festa, e avisou, eles lá na igreja avisaram que vão chamar o guincho para remover o carro, que eles precisam fechar e está atrapalhando. Aí o cara veio correndo. Veio correndo, atravessou a rua, pegou o carro, só falou, desculpa aí, desculpa aí. Folgado, né? Mas eu vim com a certeza de que eu não ia perder a paz. Tinha carro parado na frente, tinha carro parado aqui dentro. Eu falei, eu não vou arrumar encrenca, não quero colocar isso no meu coração. A vontade que dá é dar ré na porta. Sabe, dar ré na porta, depois vai falar, esses crentes não têm paciência. Pegar um ferro, quebrar o para-brisa. Sabe, é a vontade que dá, do ser humano. Essa é a vontade que dá, mas a gente não é mais assim. A gente não é mais desse jeito. A gente tem um coração melhor. Ainda quem deu umas ideias disso foi mulher que estava aqui, viu, irmãos? Não é eu que tive essas ideias, não. Tinha mulher aqui na reunião de mulheres, elas que deram essas ideias. Falei, meu Deus, que esses maridos passam. Não é? Mas seguindo em frente. 3, olha que importante para a sua casa. A ceia desbloqueia milagres em todas as áreas da vida.
Por isso é importante você participar da Santa Ceia. Ela desbloqueia milagres em todas as áreas da sua vida. A Santa Ceia ativa o poder do sacrifício de Cristo na nossa vida. A cura física, o suprimento financeiro, a paz espiritual, tudo o que Jesus conquistou na cruz. Tudo o que Ele fez na cruz foi por mim e por você. Foi por nós. Tem uma canção antiga que diz isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é uma bênção? Tudo o que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso. E quando nós estamos na mesa do Senhor, nós podemos ter certeza que o que Jesus manifestou na cruz, na nossa aliança que estamos reafirmando com Ele, é para nós nos dias de hoje. Diga para a pessoa que está do seu lado, é para você agora. É para a nossa família agora. Se você está com a sua família, fala, isso é para a nossa família agora, neste momento. É uma bênção que Deus está liberando. Quando a gente comer do pão e beber do cálice na comunhão do Senhor, as bênçãos, os milagres serão derramados sobre a nossa casa. As bênçãos e os milagres serão derramados sobre a nossa família. E se nós temos família que não está aqui, quando nós formos embora, vamos levar a bênção para eles. Sabe por quê? Porque Jesus conquistou na cruz. E nós estamos reafirmando a nossa aliança com Ele. Comendo o pão, bebendo o cálice. Anunciando a morte e esperando a volta. E quando Jesus voltar, achará fé na terra? Essa é a pergunta bíblica. Quando Jesus voltar, achará fé na terra? Da minha parte, sim. Eu continuo crendo. Pode inventar um monte de história, podem falar o que quiserem. Eu vou continuar crendo que a minha bênção foi conquistada na cruz. Isaías 53, 5 diz, pelas suas feridas fomos curados. Segundo aos Coríntios 8, 9 diz, sendo rico se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Ricos em todas as áreas. Rico financeiramente, de saúde, de família. A riqueza de Deus, ela transcende o nosso entendimento. Ela é muito maior do que a gente possa imaginar. E tudo isso está sendo liberado neste momento, no partir do pão, no comer do pão, no beber do cálice. O pão que você come e o cálice que você bebe hoje carregam a vitória que a sua casa precisa. Presta atenção nisso. O pão que você come hoje e o cálice que você bebe hoje carregam a vitória que você precisa. Quando você segurar o pão e você segurar o cálice, você fala, aqui está a vitória que eu preciso. E você pode profetizar isso diante de Deus em oração na hora. Qual é a vitória que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? Qual é a bênção que precisa ser instaurada com urgência? É uma reconciliação no lar? É uma libertação de um filho? É uma provisão financeira? É a abertura de uma porta de emprego? O que é que você precisa? Segura o pão e o cálice e profetiza na sua família, e profetiza na sua casa, e profetiza na sua vida, e profetiza para a sua mãe, se ela estiver aqui. Se ela não estiver, profetiza para ela onde estiver. Se ela já é falecida, não. Porque daí não tem mais essa gerência. A bênção é para os vivos, os mortos já receberam a sua recompensa. Um dia, aqueles que partiram no Senhor, nós os encontraremos. Mas, sabe, abençoa. Hoje não é dia de choro, hoje não é dia de lamento, hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de celebração.
Então, concluindo, a mesa da ceia. Deus quer renovar a força das mães, restaurar os lares e liberar milagres em todas as áreas. Celebre com fé, porque a Santa Ceia é mais do que lembrança. A Santa Ceia é um momento de comunhão e de liberação de milagres.